Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e continuando hoje nosso assunto de bases. Pessoal, é imprescindível que vocês tenham assistido o vídeo anterior, na qual eu dou toda uma parte de conceitual sobre o assunto, porque essa aula vai ser uma aula de resolução de exercícios para fixar esses conceitos. Então, se faz necessário que você assista o vídeo anterior de bases 1 para ficar por dentro dos conceitos, conseguir resolver os exercícios e também entender o que eu estarei discutindo aqui hoje. Certo? Pessoal, o primeiro exercício que eu tenho é o da Mackenzie. Para desentupir um cano de cozinha e para combater a acidez estomacal, necessitam-se respectivamente de uma base forte e solúvel e de uma base fraca e parcialmente solúvel. Consultando a tabela abaixo, conclui-se que as fórmulas dessas bases podem ser... Tá vendo? Daí temos aí as fórmulas das bases. E a força e solubilidade dessas bases em água. Então ele fala aqui, ó, lembra lá, base de metais alcalinos fortes e solúveis, lembra lá? Que eu comentei? Hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de potássio, são alguns exemplos. Base de metais alcalinos terrosos são parcialmente fortes, né, tá? Mas parcialmente solúveis, exceto o magnésio, que é fraca. Não só hidróxido de magnésio, como hidróxido de berílio também. As demais bases são fracas e praticamente insolúveis. Tá. Então, ele fala aqui que você precisa de uma base forte para desentupir um cano de pia e uma base fraca e parcialmente solúvel para tratar a acidez estomacal. Pessoal, pro tubo da pia que está entupido, você precisa de uma base forte. A primeira que você tem é o hidróxido de bário, que é uma base derivada de metal alcalino terroso. Tá, uma base relativamente forte e parcialmente solúvel. Só que, para você desentupir a pia, você vai precisar de uma base muito solúvel, não parcialmente solúvel. Certo? Então, o hidróxido de bário já não satisfaz a nossa alternativa. Além disso, o hidróxido de ferro 3, ou hidróxido férrico, ele é insolúvel. Logo, então, para tratamento da acidez estomacal, não seria viável. Segunda alternativa, nós temos hidróxido de alumínio e hidróxido de sódio. Hidróxido de alumínio, base fraca, insolúvel, então não vai adiantar para desentupir a pia. E além do mais, hidróxido de sódio, se você ingerir hidróxido de sódio, vai ser algo tóxico, então não. Completamente correto. Hidróxido de sódio é uma base muito forte e muito solúvel, então não. Terceira alternativa, hidróxido de potássio, ok. Hidróxido de potássio para desentupir a pia, uma base solúvel, uma base forte, ok. E consequentemente, hidróxido de bário. Hidróxido de bário é uma base pouco solúvel, ok, mas é uma base forte também. Então, vai acabar, não é interessante você ingerir hidróxido de bário para tratar a acidez estomacal. Quarta afirmativa, temos hidróxido de cobre 2, hidróxido cuproso, ou hidróxido de magnésio. Hidróxido cuproso é uma base fraca e insolúvel, não vai adiantar. Hidróxido de magnésio, opa, é uma base fraca e pouco solúvel. É interessante. Então, para acidez estomacal. Por fim, nós temos hidróxido de sódio e hidróxido de magnésio. Hidróxido de sódio é uma base muito forte e muito solúvel. Vai para ajudar para desentupir a pia? Vai, correto. Hidróxido de magnésio é uma base pouco solúvel e fraca. Vai ajudar para tratar a acidez estomacal? Vai. É possível de ser ingerida ela. Tanto que existe a questão do leite de magnésio, que é um antiácido comumente utilizado para tratamento desses sintomas. Ok? Então, resposta correta, Na, hidróxido de sódio e hidróxido de magnésio. Próximo exercício aqui. Leia as informações contidas na tirinha a seguir. Quero pé de porco com molho de alho. Muito bem, senhor. Quero cardápio de antiácidos, porque é algo que provavelmente vai afetar a barriga do personagem. Então, quando ele fala ali, quero cardápio de antiácidos, você já sabe, então, que a gente vai estar trabalhando com bases. Voltando aqui.
Uma substância que pode ser incluída no cardápio de antiácidos por ter propriedades básicas é NaF, sódio com flúor. A gente não viu ainda, mas nesse caso, o fluoreto de sódio, ele é um sal, pessoal. Então, não. Ele é um sal, ele não vai ter caráter básico, não vai ajudar o personagem ali a tratar uma possível acidez estomacal dele. Segunda afirmação, cálcio Cl2, cálcio cloro 2 ou cloreto de cálcio, pessoal. Cloreto de cálcio também é um sal, não vai ter propriedades de neutralização do pH ácido. C, hidróxido de magnésio. Opa, hidróxido de magnésio é uma base. É uma base muito utilizada ainda, como comentei, como como combatente de sintomas de acidez estomacal. Por curiosidade, só para continuar, nós temos ali ácido acético e ácido fluorídrico. Ácido, se você está com acidez estomacal, você vai tomar mais ácido, você vai piorar a sua situação. No caso do ácido acético, que também é comumente conhecido como o vinagre de cozinha, é um ácido acético bem diluído. Já o ácido fluorídrico é um ácido mais industrial, então não seria recomendável também, certo? Nesse caso, hidróxido de magnésio é a resposta correta, por quê? Porque ele é uma base. E bases, elas realizam em solução aquosa com ácidos, elas realizam a reação de neutralização. A gente vai estudar ela a fundo, mas já comentando, reação de neutralização, na qual uma base com ácido geram sal e água, certo? Próximo exercício, da Unesp. O suco gástrico é um líquido claro e transparente que contém ácido clorídrico, mucoenzimas e sais. A presença de ácido resulta em um pH entre 1 e 3, favorecendo a digestão dos alimentos. Alguns problemas de saúde alteram o seu pH, o que pode resultar em lesões no estômago. Nesses casos, para minimizar os danos ao órgão, podem ser ingeridos os denominados antiácidos, como hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio, ou bicarbonato de sódio. As reações dessas substâncias com o ácido podem ser representadas pelas seguintes equações. Olha aqui a reação de neutralização, pessoal. Nós temos hidróxido de sódio reagindo com 2 mols do íon hidrônio, H3O+, formando lá sódio, o íon, o cátion do sódio, cátion bivalente de magnésio, desculpa, e água. No caso aqui, nós temos o bicarbonato de sódio, na qual nós temos a reação com o íon hidrônio, formando o íon cátion de sódio, água e gás carbônico. E o hidróxido de alumínio também ali, uma reação de neutralização. A ação dessas substâncias no controle do pH do estômago explica-se principalmente por a. Produzirem cátions inorgânicos em solução. Não, pessoal, eles não é por produzir cátion inorgânico em solução. Você vê que vai ter tanto o cátion quanto o ânion vai ficar em solução ali, que provavelmente, como o caso aqui é pH estomacal, nós sabemos que o ácido estomacal é o ácido clorídrico, então esse cátion ali vai ter o ânion também de cloreto, então não é a formação correta. B. Liberar em grande quantidade de energia nas reações com o ácido. Não é o fato de liberar energia que vai ser algo que vai ser uma propriedade a principal propriedade ali que vai explicar o controle do pH do estômago, certo? C. Formar uma película protetora contra a ação dos ácidos sobre a mucosa do estômago. Não, pessoal, não é uma proteção. Esse resultado da ação no pH se dá pela interação da base com o ácido. D. Diminuírem a concentração dos íons hidrônio, H3O+, presente no suco gástrico. Correto, pessoal. A base, ela diminui a concentração desse íon, no qual, então, que normaliza o pH da estomacal. Normaliza não, mas aumenta o pH, deixando ele tendendo para um pH menos lesivo, um pH um pouco mais neutro. Então, o antiácido estomacal possui essa propriedade, certo? Interação de base com ácidos para melhorar o pH, aproximar ele um pouco do pH neutro. Não chega a chegar a um pH neutro, por causa que o ambiente do estômago é muito ácido, porque o ácido clorídrico, como nós já vimos, é um ácido muito forte. 5.
Unicinos. Um aluno trabalhando no laboratório de sua escola deixou cair uma certa quantidade de solução alcoólica de fenolftaleína sobre um balcão que estava sendo limpo com sapólio. O local onde caiu a fenolftaleína adquiriu quase que imediatamente uma coloração violácea. Esse aluno, observando a mancha violácea, concluiu que o sapólio deve ser um meio ácido. B. O sapólio deve ser um meio alcalino. C. O sapólio deve ser um meio neutro. O sapólio tem característica de um sal. E. O fenolftaleína removeu o sapólio do local. Pessoal, fenolftaleína. Lembra lá. O que é o fenolftaleína? Indicador de pH. Como que é o comportamento da fenolftaleína em pHs ácidos? Ela é incolor. Como que é o comportamento da fenolftaleína em pHs básicos? Ela é vermelha. Então, se a fenolftaleína adquiriu um tom violáceo, pessoal, você sabe que essa substância possui um pH. Ela possui um pH, desculpa não. Ela possui uma característica. Essa característica é uma característica básica. Por quê? Porque se fosse uma característica ácida, ela continuaria incolor. Então, se adquiriu cor, você já sabe que naquele composto temos a característica básica. Então, o sapólio deve ser um meio alcalino, que é também sinônimo de base? Sim, pessoal. B. O sapólio deve ser um meio alcalino. Ok? Próximo exercício da UFRGS. Os frascos A, B e C, contendo as soluções aquosas incolores de substâncias diferentes, foram adicionados gotas de fenolftaleína. Observou-se só o frasco A passou a apresentar coloração vermelha. Identifica a alternativa que indica substâncias que podem estar presentes em B e C. Opa! A, B e C, frasco A ficou vermelho, B e C incolor. O que nós conversamos no último slide, no último exercício? Ficou cor, é base. Incolor é característica de ácido. Então você sabe que B e C são ácidos. Então bora lá. Quais são as substâncias presentes em B e C? Alternativa A, hidróxido de sódio e NaCl. Pessoal, hidróxido de sódio é uma base. Então não ficaria com a fenolftaleína, não ficaria incolor. B, ácido sulfúrico e ácido clorídrico. Ambos são ácidos? Sim. Então, ambos alterariam a cor da fenolftaleína? Não, a fenolftaleína se apresentaria incolor em ambos os casos. Então, a alternativa correta é a B? A alternativa correta é a B, pessoal. Porque, como já foi discutido, ácidos não alteram a cor do indicador ácido base de fenolftaleína. Por fim, o FJF 2019, as reações ácido-base são reações importantes pelas suas inúmeras aplicações. Por exemplo, pessoas que sofrem com acidez estomacal são beneficiadas diariamente por esse tipo de reação química. Evidentemente, excessos podem ser prejudiciais. Várias preparações farmacêuticas de antiácidos incluem as bases de hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio para diminuir o excesso de ácido clorídrico no estômago. Baseado nesse texto, responda: dê as fórmulas químicas de todos os compostos inorgânicos citados no texto. Certo. Vamos ver lá então. O que ele citou? Ele citou, fez uma base de reações, deu uma breve introdução sobre ácidos e bases. Evidentemente, excessos podem ser prejudiciais. Antiácidos, incluindo as bases hidróxido de magnésio. Vamos lá. Hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, certo? E ácido clorídrico. Ácido clorídrico. São os três compostos que ele fala no texto. Pessoal, hidróxido de magnésio. Vamos lembrar lá.
Hidróxido de magnésio. Magnésio, família 2A da tabela periódica, correto? Família 2A da tabela periódica, então vai formar cátion bivalente. Mg2+. É uma base, então vai ter hidroxila. Algo que vale a pena reforçar e relembrar. Como que você monta a fórmula? Pessoal, o coeficiente, a carga determina o coeficiente. Aqui a carga, você sabe que é uma carga de -1, então, no caso, né? A carga determina o coeficiente. Logo, então, a molécula de hidróxido de magnésio vai ser uma molécula com esse perfil MgOH2. Certo? Hidróxido de alumínio, se você for lembrar lá também, pessoal, consultar, você vai verificar que o hidróxido de alumínio é da família do boro. Certo? Família 13 da tabela periódica. O alumínio, ele gera cátions trivalentes, 3+. Vamos lá. A carga determina o coeficiente. Logo, então, no caso do hidróxido de alumínio, como que vai ficar a molécula? Ó. Beleza? E ácido clorídrico. Hídrico é um hidrácido, logo não tem oxigênio. Visto isso, então, HCl. Eu vou fazer em preto aqui, porque fiz tudo em preto. Ácido clorídrico, HCl, pessoal. Soluções aquosas desses compostos conduzem eletricidade? Justifique. Conduzem, pessoal. Tanto as de base quanto de ácido clorídrico conduzem eletricidade, sim. Só que, o que vai diferenciar aqui? A de ácido clorídrico, por ser um ácido que sofre total de ionização, é muito mais fácil conduzir eletricidade na solução de ácido clorídrico do que na solução dos hidróxidos. Beleza? Tanto porque o hidróxido de magnésio apresenta uma pouca solubilidade, é pouco solúvel, e o hidróxido de alumínio é insolúvel, mas ocorre sim uma dissociação dos seus sais. Certo? Então, conduzem eletricidade? Conduzem, com exceção que o asterisco que o ácido clorídrico, a solução de ácido clorídrico, conduz com muito mais facilidade, dado a sua propriedade de total ionização. Beleza? Pessoal, era isso na sala de bases, a gente encerra esse assunto de bases aqui. Nos próximos vídeos nós vamos conversar sobre as outras funções inorgânicas ainda que faltam, que são sais e óxidos. Ok? Grande abraço, professor André, fiquem bem, até!